nos dar de estarmos na tua casa, prestando culto a ti, rendendo louvores ao teu nome, Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados, para a glória do Senhor, para o louvor do teu santo nome. Que cada um de nós, Deus, possa se libertar de qualquer coisa que venha impedir, Deus, de nos encontrarmos contigo, de viver o verdadeiro louvor e adoração. Que as lutas que aconteceram na semana, os problemas, tudo seja deixado da porta para fora, Pai. Que nesse momento seja criado um ambiente de louvor e adoração a Ti, de comunhão, de entrega, de rendição diante do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós com a presença do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha nos encher, venha transbordar em cada um de nós. Que o Senhor abençoe aqueles que estão no caminho, Deus, da Tua casa. Abençoe aqueles que não poderão vir para nada. Ser com cada um dos Teus filhos, Deus. E que essa tarde, noite, o Senhor possa encontrar em cada um de nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, que eu Te oro e Te agradeço. Amém, amém, amém. Eu saio da igreja com a graça e a paz do Senhor. Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no Salmo 63. Atualizada, diz Buscando a Deus, o título do salmo. E esse tem sido um tema que tem sido constante esses últimos dias na minha vida e também aqui na igreja. A gente outro dia ouviu uma pregação, o Francisco pregou sobre Buscando a Deus. Esse final de semana nós participamos de um mini curso Fé e Razão no Santo Agostinho. E na verdade o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu é que nós precisamos buscar conhecer a Deus, buscar de forma fé e razão na busca por Deus. E eu quis te convidar a ler comigo esse salmo de Davi, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. Ó Rei, porém se alegra em Deus, quem por ele julga gloriar-se, pois Te tapará a boca dos que proferem mentira. Glórias ao nosso Deus. Eu quero te convidar nesse momento a você ficar de pé, para que nós possamos adorar a esse Deus que é quem nos ampara, esse Deus que quem nos chamou à casa dele, esse Deus que nos amou primeiro. Que nós possamos, como disse o Salmo, ansiar cada vez mais, assim como a corça anseia por água, assim como o nosso corpo anseia pelo alimento, nós possamos ansiar pela presença do Senhor, pelo conhecimento do Senhor. Por isso nós vamos declarar: eu Te busco, Deus, eu prossigo em Te buscar, em Te conhecer, em Te exaltar e em Te agradecer. Aleluia!
encontramos nele forças para seguir adiante. Ele tem nos dado condições de seguir diante de um mundo tão violento, de tantas aflições. O Senhor está conosco todos os dias. A palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então que nós possamos buscar no Senhor a força, a esperança para seguir adiante. Aleluia. Nunca me deixaria, disseste
encontramos conforto, consolo. Só nele encontramos as palavras de vida eterna, as palavras de salvação, as palavras de libertação. Só há um lugar, e esse lugar é no Senhor, no nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti.
esperando que nós cheguemos até Ele, para ter intimidade com Ele, para sermos amigos dEle. E é nesse lugar, no lugar no Senhor, no nosso Senhor, que você possa declarar agora. Esse lugar é do Senhor. Ouve, Deus, a tua igreja que declara, Deus. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória a Deus. E nesse lugar, na presença do Senhor, nós podemos também ir além do que os nossos olhos veem, além do conhecimento da palavra do Senhor. Na Bíblia, o profeta Oséias disse ao povo: o meu povo perece por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus. O mundo está do jeito que está porque não tem buscado a Deus, não tem buscado a sua verdade, não tem buscado a sua presença. Glória te damos, Deus, porque escolhemos o melhor, estar aqui. Nós ouvimos a voz do Senhor. E Deus, nós clamamos a Ti que essa tarde se faça como disse lá o profeta Abacuque, que o conhecimento do Senhor invada esse lugar como as águas transportam os rios, que o conhecimento da palavra do Senhor transporte nas nossas vidas. Aleluia. Libera-te.
Estamos diante do altar do Senhor entregando o nosso dízimo e oferta, porque entendemos que a obra do Senhor precisa dos nossos recursos. Na Bíblia vai dizer que nós não devemos fazer isso com peso no coração ou por uma simples obrigação, mas devemos fazer com alegria, por estar participando da obra do Senhor, para estar também demonstrando de outra forma a nossa adoração, a nossa gratidão ao nosso Deus. Então eu quero te convidar, você, a nesta tarde, vir diante do altar do Senhor, entregar o teu dízimo e a tua oferta, com alegria no coração, reconhecendo que o nosso Deus, provedor de todas as coisas, não tem nos deixado faltar nada. Então, nós queremos sim, Senhor, participar da tua obra também com os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua providência, Deus. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã.
causa de nós não sermos consumíveis. Obrigada, Deus, pelos dízimos e ofertas colocadas diante do teu altar. Obrigada porque o teu povo, Pai, tem entendido que a igreja precisa, Deus, dos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que os sonhos que essa igreja tem sido vindo do coração do Senhor para a liderança dessa igreja. Que permaneça assim, continue assim, Deus. Tudo sendo usado única e exclusivamente para o agradecimento do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor a todos. As nossas crianças, elas vão para o seu momento de culto, continuidade do culto lá em cima, com a ministração da palavra do Senhor na linguagem delas, tá? Você que está aqui, eu convido você a tomar lugar. Nós possamos proceder com a ministração da palavra do Senhor. Queria apresentar a Juliette. Oi, Juliette, e a Maria Luísa subiu, né? Criança. Como é que a gente recebe a Juliette aqui nesse lugar? Com todo o carinho que geralmente nós recebemos as pessoas. Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Deus abençoe a sua vida, Juliette. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. A partir do versículo 23. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 23. Estava com uma dor de cabeça hoje à tarde. Nós terminamos o mini curso Fé e Razão em Santo Agostinho. Foram 3 dias, na sexta-noite, o sábado à tarde, o domingo pela manhã, e foi muito bom. Eu quero agradecer mesmo à igreja, assim, de coração, pela presença, pela participação. Nós ficamos impactados, né? Eu me surpreendi com o número. Os meus amados irmãos e irmãs realmente chegaram junto, né? Os meninos ficaram impressionados, os meus colegas de trabalho, porque dos mini cursos que foram apresentados até agora, o nosso foi o que teve o maior número de público, né? É difícil você conseguir convencer as pessoas a escutar palestras de filosofia assim seguidamente, durante muitas horas, né, seguidas. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram presentes e participaram, abrilhantando o nosso mini curso. Eu saí, estava com uma dor de cabeça hoje e tomei um comprimido, um Advil, e ele me deu uma reação alérgica. Eu estou com o rosto todo inchado, não sei se dá para você ver daí, mas os meus olhos estão inchados, rapaz. E estou tentando enxergar alguma coisa aqui. Mas não dói nem nada, é só a dor de cabeça passou, mas o olhão ficou, né? Aí, é assim mesmo. Não sei se a minha mulher lá em casa está com raiva de mim de alguma coisa. Foi ela que me deu esse comprimido, né? Êxodo capítulo 2. Ela vai ouvir a mensagem depois, vai brigar comigo. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido,
lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou daqueles que os maltratam. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Amém. Vamos orar juntos. Deus nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que revela a nós a Tua vontade, que revela a nós o Teu chamado, que revela a nós o Teu querer para as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que nos dê a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, e ao compreendê-la, Senhor, nós sejamos cheios do Senhor, para cumpri-la, e assim alegrar o Teu coração com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já conhece muito bem o contexto dessa narrativa bíblica, né? Você sabe que os filhos de Israel foram para o Egito, fugindo de uma grande fome ainda do tempo de José, o filho de Jacó. E lá no Egito esse povo se multiplicou de forma numerosa. Eles eram um povo forte, e isso trouxe temor para os egípcios, de forma que os egípcios começaram a maltratar esse povo. E esse povo, agora maltratado, debaixo de uma servidão, trabalhando em construções, na fabricação de tijolos, nas plantações, eram tratados com crueldade, com brutalidade. Eles fizeram o que todo povo faz quando está assim. Todas as pessoas, quando começam a passar por momentos difíceis, elas devem lembrar do seu Deus. Elas devem se voltar para o seu Deus e clamar por socorro, clamar por livramento, clamar por alento, porque o nosso Deus está atento ao nosso clamor. Promessa do livro de Isaías, no capítulo 59, que eu amo essa passagem. Ela diz que os braços do Senhor estão estendidos para salvar, e os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Isso traz para nós um primeiro entendimento,
Deus não está alheio às nossas situações. Deus não está alheio àquilo que nós passamos na nossa vida. O nosso Deus não é um Deus impessoal, distante, que não se envolve na vida dos seus filhos. Nós não temos essa compreensão a respeito de Deus. Algumas religiões pensam assim, que Deus é um ser que está distante do homem, tanto em essência, quanto em localidade mesmo, em espaço. E esse Deus, ele não se envolve com a circunstância de cada um, individual de cada um. Ele pode até se interessar pela condição de todos, de forma geral, mas individualmente não. Ele é um Deus impessoal. E esse Deus só se envolve individualmente com as pessoas quando é para puni-las, quando elas descumprem o que ele pede ou ordena. Aí sim, esse Deus vem e desce o braço e castiga. Nós não temos essa compreensão. Nós temos a compreensão de Deus a partir da pessoa de Jesus, um homem que esteve entre nós e se envolveu com as pessoas, se interessou pelas causas delas. Ele as escutou, ele as tocou, ele as curou, ele esteve com elas e participou de suas vidas. Esse é o Deus em que nós cremos. Um Deus que olha para cada um dos seus filhos e sabe o que cada um está passando. Um Deus que se interessa individualmente por cada um dos seus filhos e que ama a cada um dos seus filhos e que tem interesse em abençoar a cada um dos seus filhos. Esse é o nosso Deus, é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você vê a resposta de Deus a esse povo, porque esse povo começa a sofrer e eles clamam a Deus. E agora a Bíblia está dizendo para nós que esse clamor chegou a Deus. Porque quando o povo de Deus ora, o que acontece? Deus escuta. Ele não é surdo. Ele não precisa nem gritar. Porque como o meu amigo Paulo me lembrou hoje à tarde, no Salmo 139 está dizendo, o salmista está dizendo que antes que a palavra seja formada na minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar, porque Ele conhece, Ele perscruta os meus pensamentos. Mas o povo de Deus precisa estar unido em oração. Essa poderia ser uma mensagem sobre oração, sobre o poder, o valor da oração, para uma igreja que não gosta muito de orar. Nós não gostamos de orar. Não é só a igreja Batista Hebron, não. É a igreja cristã do século 21, é uma igreja que não ora. É uma igreja que gosta de louvar, e gosta. É uma igreja que gosta de cantar, gosta de chacoalhar o corpo, com músicas boas, gosta. Mas na hora de dobrar o joelho tem muita dificuldade. Na hora de ter momentos devocionais com Deus, tem muita dificuldade. Na hora de abrir o coração para Deus de forma verdadeira em oração, tem muita dificuldade. Aí o que é que acontece? O mal se abate sobre nós, vem a dor, vem a luta, vem a prova, vem a tribulação, vem a ação do maligno. Aí, meu amigo, é nessa hora, não dá para ficar só louvando, só chacoalhando o corpo, não. Tem que orar, tem que dobrar o joelho, tem que clamar a Deus, que Deus está com os seus braços estendidos para nos salvar, para nos livrar e para nos curar. Se você vê o movimento de Deus aqui em 4 ações, você vai perceber o que acontece quando você ora. Você vai perceber o que acontece quando o povo de Deus se une em oração. Primeira ação de Deus qual é? No versículo 24: ouviu Deus o gemido do povo. Deus ouviu o gemido do povo. Segunda coisa, Ele lembrou
de que tinha uma aliança com aquele povo. Ele lembrou de que tinha feito uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, que aquele povo descendente desses homens era o seu povo, era o povo de Deus, e que estariam debaixo da bênção de Deus. Terceira ação de Deus qual é? Ele viu os filhos de Israel, ele ouviu o gemido deles, ele lembrou de que eram seus filhos, e ele viu aquelas pessoas naquela condição. E a quarta coisa que Deus fez, ele atentou para a condição do povo. Aplique isso na sua vida, na situação que você está passando, nas suas dificuldades. Você vai ver um Deus que está atento a você. Aplique essas verdades naquilo que você tem vivido. Ore ao Senhor pela sua causa. Deus está ouvindo a sua oração. Deus sabe que você é seu filho ou sua filha. Deus está vendo você e Deus sabe qual é a condição que você tem vivido. Todas as vezes que o povo de Deus se une em oração, que o povo de Deus se congrega e clama ao Senhor por livramento, clama ao Senhor por socorro, clama ao Senhor pela sua ação, Deus se move em favor dos seus filhos. E o capítulo 3 agora vai mostrar para nós qual foi o movimento de Deus em favor dos seus filhos que estavam no Egito, aprisionados. Nós vamos ter agora um homem que vai aparecer nessa narrativa como protagonista dessa história. Este homem Moisés, você já sabe qual é o contexto da vida dele. Ele deveria ter sido morto no momento do nascimento por uma ordem do faraó, que havia mandado matar todas as crianças, não é assim? Do sexo masculino que nascesse na hora do nascimento. Mas a sua mãe, ela consegue escondê-lo. As parteiras, elas não matam, elas temiam a Deus, e Moisés agora é livre da morte. Depois é colocado num cesto e colocado nas águas do rio Nilo, até que a filha do faraó o encontra. E quando a filha do faraó o encontra, a Miriam, sua irmã, que estava acompanhando o cestinho lá no rio, oferece uma pessoa para cuidar daquela criança, que não é outra senão a própria mãe. E aí a filha do faraó diz: olha, muito bem, chama lá essa mulher e leva essa criança para que ela possa cuidar dela. E a Joquebede, que é a mãe do Moisés, vai cuidar dele até os 6 anos de idade. Provavelmente isso é a idade que uma criança está recebendo dos seus pais todos os princípios básicos da vida, principalmente na cultura judaica. O Moisés é criado por sua mãe até os 6 anos de idade, e depois disso ele vai ser educado no palácio, nas artes egípcias, na cultura egípcia. O Moisés é um homem que sabe ler, que sabe escrever, que tem conhecimento da ciência, porque foi criado como um príncipe, foi preparado para ser um príncipe da corte egípcia. Mas o Moisés é alguém que Deus escolheu de forma muito especial. Aos 40 anos de idade, Moisés comete um crime no Egito. Ele mata um homem que estava atormentando um israelita, um egípcio que estava atormentando um israelita, e por isso ele foge. 40 anos de idade ele tinha. E agora ele vai para o deserto e encontra a sua esposa, casa com ela e vai viver ali ao redor do seu sogro Jetro. Você sabe quantos anos se passaram do tempo em que Moisés saiu do Egito até esse momento em que ele tem esse encontro com Deus? Sabe quantos anos? 40 anos. 40 anos se passaram. Isso traz para nós um entendimento muito claro. Quando alguém é chamado por Deus para uma missão,
Não importa quanto tempo passa, não importa quantas vezes você vai fugir, não importa se você vai se esconder no buraco mais profundo, na caverna mais escura, no lugar mais alto, não importa, porque se Deus te chamou para uma missão, Deus vai atrás de você, onde quer que você esteja. E o tempo que vai passar de um momento para o outro não tem importância, porque Deus ainda quer usar você. 40 anos, querido, é uma vida toda. 40 anos se passaram desde que ele saiu do Egito até o momento que ele tem um encontro especial com Deus.